Vamos dar o término dessa lição, que é da revista A Igreja em Jerusalém. É a lição 4, com o nome Uma Igreja Cheia do Espírito Santo. Hoje estaremos terminando essa lição para a honra e glória do Senhor Jesus e o que o Senhor Jesus continue falando aos nossos corações. Então oremos para dar início a essa lição. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais um dia, que o Senhor continue falando conosco através dessa lição, nos dê a sua sabedoria e o seu entendimento no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus, que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. Vamos agora dar início ao término dessa lição. Uma igreja ousada no testemunho. O 1.1 vai dizer: ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para suas ameaças. Já foi dito que uma igreja cheia do Espírito é uma igreja perseverante. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. 2 Timóteo 3,12. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. O que acontece? A igreja, ela não tem que ser como o Estado onde ela está. Ela não tem que permitir que o mundo entre dentro dela. Pelo contrário, ela tem que continuar fiel às Escrituras. Infelizmente, nós estamos vendo por aí, muitas das vezes, algumas igrejas hoje em dia querendo ser igual ao mundo, trazendo coisas que não estão na Bíblia para dentro da igreja, pregando não aquilo que Deus quer que seja pregado, mas pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Na verdade, a palavra de Deus, ela confronta o pecado. E hoje, infelizmente, está existindo igrejas que não estão mais confrontando o pecado, está massageando o ego das pessoas. Por que eu digo isso? Está tendo igrejas que estão pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Como assim? As pessoas querem entrar dentro da igreja e sentir aquela mãozinha passando na cabeça, falando assim: não, Deus sabe de todas as coisas, isso é normal, isso não tem nada a ver. Só que esse nada a ver está levando muita igreja à ruína, porque está levando muita gente para o inferno. E na verdade nós temos que falar, tem tudo a ver. Tem tudo a ver sim. O pecado tem tudo a ver. Não existe pecado grande, nem pecado pequeno, nem pecadinho. Tudo é pecado. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós estamos pregando. Nós estamos pregando a vontade de Deus ou a vontade do homem dentro da igreja. Por isso que hoje em dia tem muita gente que entra dentro da igreja, senta, ouve a pregação, ouve o louvor e sai dali convencido, achando que é crente, achando que é cristão, mas não se converteu verdadeiramente. Aí se batiza. Aí as pessoas falam, não, fulano se batizou, ó alegria que fulano se batizou. Poxa, gente, o se batizar, se não for de coração, é só um mergulho na água. Eu costumo falar isso, eu sou um dos responsáveis pelo batismo na minha igreja. Se você quer entrar na água, quer que seus amigos vejam você mergulhando na água, chame eles para ir com você para uma praia, para uma piscina, para uma cachoeira. Se você quer fazer uma grande festa, na beira da piscina, na beira da cachoeira, onde está tendo batismo, só chama seus amigos, não precisa se batizar. Porque o mergulhar na água é muito importante, é mais importante do que você imagina. É você verdadeiramente ter se arrependido dos pecados e falar para o povo aí fora, ó,
Eu me arrependi, sou uma outra pessoa. Hoje eu não ando mais da forma que eu andava, agora eu ando diferente, porque hoje eu ando em Cristo. Sim. Só que, infelizmente, está tendo muitas pessoas que ainda acham que só porque botou o pé e sentou no banco da igreja, é crente, porque vai na igreja. Não, não. O ser cristão não é só sentar no banco da igreja. O ser cristão é obedecer a palavra de Deus. Amém? Ponto 2. Ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, em 1 Coríntios 14:12 e Efésios 5:18, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito no livro de Atos dos Apóstolos. É o Espírito Santo quem dá o crescimento da igreja e opera milagre extraordinário, não somente por meio dos apóstolos, mas também pelos demais cristãos, e a ação do Espírito de Deus, entre eles que realiza essa obra. Atos 6, 3:5 e Atos 8, 5, 7. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo, para que seus dons tragam edificação à igreja. Para que a gente faça sinais e maravilhas verdadeiros dentro da casa do Senhor, ou até fora, nós não podemos nos encher da presença do mundo ou da presença do inimigo. Porque uma igreja só vai ser edificada no poder do Espírito Santo quando eu me encho do poder do Espírito Santo e realizo, e é realizado, não é eu realizo, e é realizado sinais e maravilhas através de mim, através do pregador. Mas esses sinais e maravilhas, eles têm que ser realizados através do Espírito Santo de Deus. Então, todos os dias eu tenho que procurar me encher do Santo Espírito de Deus. Por quê? Porque se eu não me encher do Espírito Santo, os sinais e maravilhas até podem acontecer, mas não vai vir de Deus, vai vir do inimigo, vai vir através de um espírito maligno. Por quê? Porque o espírito maligno também faz sinais e maravilhas. E aí não vai ter conversão. Vai ter pessoas convencidas e não convertidas. Porque o que existe hoje, muitas das vezes, não são pessoas convertidas, são pessoas simpatizantes ao Evangelho. No meu tempo de criança, existia muitas pessoas que eram simpatizantes do catolicismo. Porque eles poderiam frequentar qualquer religião ou acreditar em qualquer outra coisa. Mas quando você perguntava para ele qual sua religião, eu sou católico. Hoje virou moda a pessoa porque ela entra dentro da igreja, senta no banco, ouve a palavra, ouve o louvor, escuta testemunho, vê sinais e maravilhas e ela fala, eu sou cristão, eu sou evangélico. Só que muitas das vezes é só da boca para fora. Eu escutava muito assim na minha infância, eu sou católico não praticante. Ou você é ou você não é. Eu já ouvi uma pessoa falar que hoje que era evangélica não praticante. Que isso? Não existe. Ou você é ou você não é. Não existe um evangélico não praticante. Porque se você não pratica, você não é evangélico. Porque para ser evangélico, para ser cristão, você tem que praticar a palavra do Senhor. Amém? Ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciava com ousadia a palavra de Deus. Em Atos 4:31. É interessante observarmos o uso da palavra ousadia nesse texto. Ela aparece, por exemplo, em Atos 4:13, para se referir à coragem de Pedro e João, quando foram interrogados pelos anciãos e escriba. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder.
O cristão cheio do Espírito Santo, ele não vai pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. Ele vai pregar aquilo que Deus quer falar. Ele não vai passar a mão na cabeça de ninguém para não perder membro na igreja dele. Ele vai pregar a verdade, mesmo que venha perder membros na igreja. Por quê? Porque se você não quer ser corrigido, procure um lugar que não vai te corrigir. Antigamente eu lembro que quando o pastor corrigia um membro, ele mudava de atitude. Hoje, eles mudam de igreja. Por quê? Porque eles querem ir para um lugar que não são confrontados com a palavra de Deus. Por quê? Porque eles ainda querem continuar vivendo no pecado. Ser pecador é uma coisa, viver no pecado é outra, totalmente diferente. E aí, você quer o quê? Continuar vivendo no pecado ou ser somente um pecador? Porque nós somos carne, vivemos nesse mundo. Infelizmente, nós vamos pecar. Mas você tem a escolha de ser um pecador ou viver no pecado. Qual é a diferença de ser um pecador e viver no pecado? O pecador é porque nós pecamos sempre. Às vezes é quantas palavras que não era para passar no nosso pensamento e passa. Quantas ações que nós fazemos e não era para fazer e às vezes fazemos. É o que Paulo diz, o que é bom que eu quero fazer eu não faço, mas o que é ruim eu faço. Não é que ele é uma pessoa ruim, é porque é aquilo. Lutar contra o pecado é difícil. E às vezes a gente vai falar algo, vai fazer algo, uma ação que vai nos fazer pecar. Mas quando nós somos pecadores, nós reconhecemos, nos arrependemos e pedimos perdão. Agora o pecador, o que vive no pecado, ele não faz isso. A única coisa que tem dentro do coração dele é remorso. Remorso. E aí, ele não se arrepende. Ele se arrepende da boca para fora e daqui a pouco ele está cometendo os mesmos erros de novo. Lembra? Pedro negou a Jesus, teve arrependimento e tem o nome dele escrito com os feitos que ele fez na Bíblia. E Judas entregou a Jesus, teve o remorso. E depois disso, o que aparece para Judas? Que ele se enforcou, se matou, ele tirou a própria vida. Olha a diferença. Quem tem arrependimento vive em Cristo. Quem tem remorso morre. Por quê? Tira a própria vida. Por quê? Porque não teve o verdadeiro arrependimento. Então, quando nós pregamos a palavra, nós temos que pregar a palavra com ousadia, com a verdade que está na Bíblia. Não é a verdade que está no nosso coração. Não, se eu não falar a verdade para o meu filho, ele vai sair da igreja. Ele já está fora da igreja. Se eu não falar a verdade para minha esposa ou para o meu esposo, ele vai sair da presença do Senhor. Eles já saíram da presença do Senhor. Por quê? Porque você não teve a coragem de falar a verdade para eles. Para falar, você está errado. Você está indo para o caminho errado. Se eu falar a verdade, se eu não falar com jeitinho, com o irmão fulano de tal, ele vai sair da igreja, vai para o outro, o dízimo é a oferta dele, vai fazer falta na igreja. Ou quem sustenta a casa do Senhor não é o dizimista e o ofertante, e sim Deus. Sim, a oferta e o dízimo que os irmãos, que os membros dão para a igreja é válida. Sim, com certeza, porque a igreja precisa do dinheiro para ofertar, para pagar suas contas. Só que é aquilo, se um irmão saiu porque não gostou de ouvir a palavra de Deus, palavra genuína, palavra verdadeira, me perdoe, o problema é dele. Não se preocupe, pastor. Deus vai mandar um verdadeiro que vai ouvir a palavra e vai ajudar muito mais do que aquele que saiu. Amém? A conclusão dessa lição é: nesta lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Sua característica se torna visível e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita como o livro de Atos. Deixa bem claro, contudo, sua limitação. Eram superadas por um viver diário, sob a capacitação do Espírito Santo. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. Espero que todos vocês tenham compreendido essa lição dessa semana. Semana que vem a gente vai ler Uma Igreja Cheia de Amor. É o que nós vamos estudar. Que o Espírito Santo de Deus continue falando no coração de cada um de vocês.
Quero agradecer a todos vocês que assistiram, curtiram, compartilharam e estão sempre aqui ouvindo essa palavra, esse estudo. Continue me ajudando a pregar o Evangelho do Senhor, quando você curte e compartilha essa live. Obrigado por tudo. Vamos orar. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer por tudo, pedir que o Senhor tome a cada um que assistiu e a cada um que vai assistir, curtiu e compartilhou. Toma a nossa vida em tuas mãos, faça sua vontade e seu querer, nos ajude a sempre estar dentro da tua palavra, cumprindo aquilo que o Senhor deseja que a gente cumpra, que a gente se afaste cada vez mais do pecado e da ilusão que o mundo nos traz. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até a próxima live. Que o Senhor Jesus vos abençoe e dê um ótimo dia nessa manhã.